Sejam todos bem-vindos, ao nosso terceiro ciclo de palestra. É uma alegria receber vocês que estão nos acompanhando agora de forma ao vivo, tanto no nosso canal do YouTube, tanto no Instagram da Sociedade Brasileira de Comportamento Motor. É uma alegria muito grande estar aqui com os colegas, Fábio, professor Fábio, professor Vitor, e o professor Humberto, que para mim é uma referência, faz parte da minha história acadêmica, Eu sempre, na minha trajetória de formação, mestrado e doutorado, nós estudamos fatores semelhantes, então ele sempre foi minha referência como professor, e para mim fico muito feliz em recebê-lo aqui. Passo agora a palavra para o professor Vitor, para poder fazer a apresentação do professor Humberto. Boa noite a todos, também é um prazer estar com todos vocês aqui, acompanhando esse terceiro ciclo de palestras. Também para mim é um prazer poder compartilhar esse espaço com o professor Fábio, o professor Tércio, e claro, com o nosso convidado de honra, o professor Humberto César Corrêa, que também é para mim uma pessoa que eu acompanho o trabalho há muito tempo, e fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de conversar com ele. Um pequeno recado, antes de eu falar um pouquinho sobre o currículo do professor, é que no chat, em 2 momentos distintos, nós teríamos a disponibilização de um formulário para a presença e para a emissão de certificados. Então, aqueles que precisam da presença, têm interesse em ter um certificado, sempre ficarem atentos ao chat, tá bom? Sobre o professor Humberto, ele possui graduação em licenciatura em Educação Física pela Universidade de Mogi das Cruzes, em 1990, tem um mestrado em Motricidade pela Universidade Estadual Paulista, depois o doutorado em Educação Física pela Universidade de São Paulo. De lá para cá, ele teve a livre docência pela USP também, e também um pós-doutorado em Queensland University of Technology, na Austrália. Atualmente, é professor titular da Escola de Educação Física e Esportes da USP, sendo também diretor da instituição. Na intervenção profissional, tem experiências em áreas como educação física escolar e educação física na adolescência. Na pesquisa, tem preocupações com temas como tomada de decisão, análise de jogo, sistemas complexos em esportes, aprendizagem motora, adaptação e hierarquia, instrução, prática e pedagogia da educação física e do esporte. O professor Humberto, como o Tércio falou, como também entendo da mesma forma, é uma grande referência para nós, uma pessoa que tem uma carreira muito vasta, tem causado impacto em diferentes aspectos do comportamento motor, e eu acho que vai ser bastante interessante para todos nós podermos ouvir essa perspectiva e também conversar com ele sobre, às vezes, questões que nós mesmos temos e, às vezes, não temos a oportunidade de perguntar para ele. Então, tá bom? Professor Humberto, passo a palavra para você. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vitor. Boa noite. Eu vou colocar aqui, já eu faço a cerimônia inicial, mas eu vou colocar no slide aqui. Um minuto. Apareceu aí, pessoal? Sim. Apareceu. Fique à vontade. Então, boa noite. Eu gostaria de agradecer aos professores doutores Vitor e Tércio, carinhosamente o Vitão e o menino bom. Muito obrigado, pela consideração. Eu me sinto muito honrado, saibam disso. Eu acho que vocês foram muito gentis com as palavras aí de referência, quem me dera, Então, obrigado pela gentileza. Em nome de vocês, eu também gostaria de agradecer e parabenizar a Sociedade Brasileira de Comportamento Motor pelas iniciativas. Não há sombra de dúvidas sobre o quanto vocês estão fazendo para o desenvolvimento da área no Brasil. Então, parabéns à sociedade também. Eu tenho 3 slides só, para a gente bater papo. São 3 slides que eu gostaria de ilustrar os caminhos que eu percorri para chegar até esse tema aqui, comportamento motor no contexto do esporte. Então, gostaria de ilustrar este percurso, finalizando com os meus desafios, aquilo que eu me sinto desafiado neste momento. A gente pode começar pelo tema, comportamento motor no contexto do esporte, mas por que isso? Na verdade, não é nada novo. Eu me lembro que há 2, 3, algumas versões atrás, a própria sociedade colocou uma mesa específica
em algum evento com esse tema. Comportamento motor é uma área que estuda a habilidade motor, e a habilidade motora só existe em contexto. Só existe em contexto. O contexto que me tem motivado é o contexto, eu vou mudar esse nome já, no próximo slide, é o contexto do esporte. Mas como e por que eu estou aqui? Eu sou professor de educação física de formação, e a minha atuação inicial como profissional foi como professor de educação física. Eu tive paixão, criei paixão por isso, né? Já não sou mais, agora eu sou professor universitário. Mas eu ainda me emociono, eu me alimento quando vou dar aulas em campo, no sentido lá, na quadra, no campo, para fora, vou para a piscina. Isso me alimenta muito, eu ainda tenho esta paixão. Eu venho de quase que eu falo assim, a genética de professor, né? Que eu fui professor, a minha irmã é professora, outra professora, meu pai era professor, então isso era embrenhado, fazia parte da educação em casa lá, tentar criar o tiro para o ensino. No meu caso, é da melhor coisa, de educação física. Eu fui educado a estudar para poder melhorar na profissão, que nós não tínhamos outra chance. Por isso, depois da graduação, eu fui fazer especialização, depois fiz outra especialização, e nesse mundo eu descobri isso aí, que eu descobri que existiam mestres e doutores em educação física. E por uma coincidência, um dia eu vi um cartaz em Mogi das Cruzes, mestrado em Ciências da Motricidade na Unesp de Rio Claro. Bom, fui lá me inscrever, porque, né, já tinha feito Lato Sensu, eu tenho que estudar, vou continuar estudando, fazer mestrado. E vamos deixar muito claro, não tinha a mínima ideia do que era isso. Chegando lá, na ficha de inscrição, tinha que assinalar qual área você quer, fisiologia do exercício ou aprendizagem e desenvolvimento. Eu odiava fisiologia. Para mim, bom, já fui para aprendizagem motora, que tinha para mim um pouco a ver com ensino, com aprendizagem, né, com escola. Então foi por isso que eu estou na aprendizagem motora, no comportamento motor. Foi por isso, eu odiava fisiologia e aqui eu achava que tinha a ver com ensino. Bem, mas lembra, eu não sabia o que era e fiquei sem sabendo por um bom tempo ao longo do meu processo. Eu fui muito feliz porque eu caí, fui parar no Labordã. Foi uma felicidade, foi uma graça de Deus, foi, né, cada um pense da forma que quiser, porque caí num grande centro. Na época haviam 4 grandes centros, os maiores eram os de São Paulo, mas 4 grandes, a gente tem que ser justo, né? Que era USP, Unesp, Porto Alegre e Santa Maria. Então me inscrevi, passei, acho que tiveram dó de mim, entre esse moleque aí, e fui parar no Labordã, e eu falo, né, de boca cheia e com muita gratidão, que é um grande centro mesmo. Olha, gente, basta saber, olha onde eu fui parar, né, num lugar que era uma das pessoas originárias e de peso e de, né, histórico na área Ana Maria Pellegrini, e lá estavam e por lá passavam. Vocês não conhecem, depois anota para procurar, talvez, no YouTube, José Ângelo Barella, Sérgio Tosi Rodrigues, Ana Maria Forte Barella. Então, foi neste meio, neste ninho, que eu fui parar. Para mim, foi ótimo, né? Sofri por causa da ignorância, mas eu acho que eles sofreram mais, porque me ensinar não foi fácil, viu? Não foi fácil. A Aninha Barella aí quase que tinha que me pegar na mão, desenhar, né, ensinar a interpretar texto e coisa do gênero. Bem, na época a gente entregava o projeto depois que entrava, ao final do primeiro semestre, eu não lembro mais adiante. E eu me lembro de um dia que eu estava conversando com a minha orientadora, lá perto da piscina, estava conversando, ela falou, mas afinal, o que você gosta? Eu falei, Ana, eu gosto da prática.
Ela me deu textos de interferência contextual para ler e, gente, cá estou até hoje. Então, foi assim que eu fui parar e investigar variabilidade prática, que é coisa que eu faço desde então. Mas uma coisa assim, eu acho engraçado, pelo menos, quando eu falei para ela, eu gosto da prática, na minha cabeça, eu estava falando da didática, eu gosto daquelas coisas que o professor faz. Né? Bem, mas ela me conduziu para isso, e conduziu para uma pesquisa que eu vou falar já, a minha coleta, eu achei, assim, até hoje eu acho que foi maravilhosa. Eu tive muitos problemas de delineamento, mas maravilhosa no seguinte sentido: eu fui investigar interferência contextual, ou seja, vou tentar explicar a aprendizagem por meio de memória, basicamente memória, mas essa pesquisa foi feita em contexto de educação física. Havia um grande amigo, né, que eu devo muito a ele, o Alaércio, que dava aula lá na cidade vizinha, em Limeira, e aí eu assumi com ele 3 quintas séries, cada quinta série foi um grupo meu experimental, e o experimento foi realizado nas aulas de educação física. Então, naquele momento, eu não entendia nada, eu não sabia nada, mas naquele momento eu já estava fazendo pesquisas, né, de aprendizagem motora num contexto real, num contexto com grande validade ecológica, ou num contexto de grande validade ecológica. Eu não sei se foi a junção, hoje eu acho que a junção de tudo isso, que a Ana Maria, ela era pedagoga também. Então, junta tudo isso e foi, né, interagindo para emergir esse percurso. Os 3 pontinhos estão aí porque depois do mestrado eu tentei doutorado em um mundo de lugares. Só na Unicamp foram 2 nãos que eu tomei, e tomei alguns nãos também na psicologia da USP. Na psicologia da USP, porque a Unicamp porque era meio do caminho e a gente, Unicamp, e a psicologia da USP porque tinha um grupo de professoras lá da Unesp, do Departamento de Educação Física, que fizeram ou faziam doutorado na psicologia, e isso me chamou a atenção. Além disso, lá estava o primeiro orientador de mestrado da Ana Maria Pellegrini, que era o Fernando Lô Mônaco, que foi aquele que fez a primeira tradução do livro do McGill em 84, no início de 80, né, que fez a primeira tradução do português. Então, tentei, mas também tomei não. E aí eu fui parar na Escola de Educação Física, e acho que o Hugo olhou para mim e falou, no momento não tem ninguém, então vai você mesmo. Nós conversamos bastante, e ele topou a minha empreitada, e foi uma coisa bem interessante, assim, na primeira reunião com ele, se da Ana Maria, para mim a frase marcante foi eu gosto da prática, a do Hugo é esta que eu lhe apresento, que eu cheguei falando, então, interferência contextual, variabilidade de prática. A sala dele, a porta era em frente a um ginásio, e havia pessoas praticando alguma coisa lá, eu acho que estavam lá, ele abriu a porta, né, me chamou e falou, me explica aí, olha o que eles estão fazendo, o que é variabilidade prática? Isso foi um beliscão enorme, assim, um choque, né, para novamente sair daquele mundo da teorização, volta aqui para o mundo real, o que é isso? E ele também me chamou a atenção e me conduziu a leituras, volto para o contexto, né? A quem é o dono do comportamento motor? Ninguém, todo mundo, né? Lá na USP, só na USP, na FAO, a gente vão bater na porta da gente de vez em quando, na Poli, a filosofia, mas a gente está numa escola de educação física. Então ele me levou a refletir sobre o fenômeno que eu gostaria de investigar, que fenômeno é esse, onde que estava, onde que queria chegar, ou seja, pensar um pouco no contexto, na história. Gente, foi a interação de tudo isso que me fez gostar muito de investigar a aprendizagem motora. Eu vou falar, não é só isso, mas é uma das minhas paixões. Eu gosto de aprendizagem, então vamos deixar claro isso. A aprendizagem motora, eu vou usar um jargão que é muito utilizado na década de 1980, né?
com habilidades motoras do mundo real. Então, é isso que me fez gostar e que me fez, eu diria, ter essa tendência de investigação. Mas, né, eu mostro esse slide agora, na verdade, qual que é de novo? A maioria, boa parte das obras, dos livros textos de aprendizagem, controle e desenvolvimento, olha aí, gente, ele se remete ao controle, ao contexto de, eu vou dizer no contexto lato de educação física, né, um contexto que lida com jogo, dança, luta, esporte, ginástica, exercício. Né? Então, está aí a brincadeira para ilustrar eu diria que, e eu acho que ainda é o contexto mais forte de investigação. Tenho medo de falar comportamento motor, eu não acho que é tudo isso, não, mas, no mínimo, aprendizagem motora e desenvolvimento, eu acho que está nesse contexto. Bom, como eu disse, a minha origem lá, o que me chama a atenção desde então, lá que eu falava prática para Ana Maria, que era uma coisa, e ela me levou a outra, e acabamos interagindo isso num fenômeno mais amplo, mais complexo. As minhas preocupações principais sempre foram em relação aos fatores que afetam a aprendizagem motora, nomeadamente prática, instrução, feedback, motivação, que eu acho que não é por acaso, vamos lá, por acaso, são os fatores manipulados na prática, no contexto do ensino, da aprendizagem, do treinamento, no contexto de qualquer que seja intervenção em educação física. São os mesmos fatores. Então, esse é um dos motores que me motivam. Junto com isso, passei a me interessar por tomar a decisão. Isso aconteceu em 2011, quando eu fui para a Austrália. O meu combinado com o Keith Davis era esse outro lado aqui. Eu tinha dados sobre análise de jogo, gente, de ou 98 ou 99. E eu tinha os dados lá que eu coletei de jogos, etc., e a gente combinou de fazer uma análise. E aí eu cheguei lá com esses dados, a gente escreveu o artigo, que publicou em 2012, mas ele me levou a pensar, né, ele colocou a sementinha assim que me incomoda muito até hoje, que é qual é a informação que os jogadores usam para tomar suas decisões. Então, esse é um dos motores que tem me motivado. E a origem disso vem da atenção. Presta atenção, menina, no que as pessoas prestam atenção. Mais recentemente, a gente tem se interessado, já faz uns anos, na verdade, por entender o comportamento do olhar no sentido da atenção visual, né? E isso, novamente, no contexto de educação física. Eu tenho feito as investigações sobre esses aspectos ao longo da minha carreira acadêmica. A maioria, a maioria já é grande, mas deixa eu falar assim, em sua grande maioria, em contextos de habilidade motora real. Então, se vocês, e não precisa perder tempo com isso, olharem, ter lá estudo eu estou sem óculos, aikido, atletismo, basquetebol, bocha, caminhada, corrida como exercícios, capoeira, corrida de orientação, dança, dardo, futebol, futsal, ginástica, golfe, handball, natação, rugby, tênis de mesa e voleibol. Eu me realizo, e quando os alunos me procuram para a gente começar a tentar formar aquele casamento orientador-orientando, eu tento, assim, uma coisa que eu tento não abrir mão do contexto de intervenção, do contexto real. Tá? Fico falando em intervenção parece que é só pedagogia, não é isso. Pedagogia é um dos interesses que eu gostaria de ampliar um pouco mais. Bem, vou finalizar. Então, isso é o que fez parte, né, vem fazendo parte da minha construção da carreira acadêmica, que, se a carreira universitária permitir, eu gostaria de me aprofundar nos seguintes aspectos. É aqui que eu digo desafio, porque isso, para mim, funciona como desafio, alguma coisa que incomoda mesmo, que eu tenho que fazer. Parece que alguém fala assim, eu duvido. Quando fala duvido, parece que mexe com a gente. Um dos aspectos é o seguinte:
A aprendizagem motora é um processo de ganho de competência em executar habilidades motoras. Se eu ganho competência em executar habilidades motoras, parece lógico que eu vou me perceber, vou me sentir mais competente na execução de habilidades motoras. A gente tem um conjunto de pesquisas aí que eu ilustro para vocês e já digo para vocês, a resposta é não. Não. Tem 2 pesquisas que nós tivemos com cuidado considerável que a aprendizagem motora não influenciou nem foi influenciada, ou seja, não houve interação com percepção de competência. Isso é algo que me incomoda ainda. Que eu ainda, agora eu vou usar a palavra crença, né, parece que é religião, eu ainda acredito nessa hipótese. E tenho, né, se vocês quiserem conversar depois, tem algumas desconfianças aí do que fazer pela frente. Um outro conjunto de empreitadas é sobre aprendizagem motora autocontrolada, que surgiu quase como interferência contextual, que as pessoas abraçaram, e ela tem umas hipóteses explicativas, né, teóricas por trás, muito robustas, muito coerentes, mas, gente, as evidências, não só mais as nossas, né, mas as nossas evidências têm mostrado que a aprendizagem, o autocontrole não influencia a aprendizagem mais do que a aprendizagem controlada. Essa é alguma coisa que eu gostaria de continuar aprofundando. Tem algumas hipóteses. Eu trabalhei com o Carlos, essa foi a dissertação do Carlos. A gente trabalhou com atletas de alto nível paralímpico, atletas do salto distância, atletas deficientes visuais que executavam salto em distância. O problema que o Carlos trouxe foi que o saltador, ele executa a tarefa, né, o salto, em interação com o atleta guia ou com o guia. E tem outros nomes também, que é uma pessoa que se posiciona em diferentes lugares, que fica ou batendo palma ou emitindo sons para guiar o atleta, tanto na corrida quanto no momento de saltar. O que o Carlos falou, poxa, mas tem guia que fica do lado, tem guia que fica atrás, tem guia que bate palma, tem guia que assobia, Bom, a gente investigou os diferentes comandos para a transição, né? A transição é correr, corra até onde para saltar. Então, a transição da corrida para o salto. Bom, não encontramos diferença, mas o ponto é o seguinte, falei, Carlos, nós lidamos com atletas, né, alto nível, alto rendimento, como que eles chegaram aqui? Como que se aprende a executar o salto em distância tendo deficiência visual? Essa é algo que eu gostaria de investigar, essa aprendizagem. A gente tem muitas pesquisas, inúmeras pesquisas sobre tomada de decisão. Mas não só as nossas pesquisas, né, tem um corpo muito robusto de conhecimento, com resultados muito interessantes, mas onde eu vou conduzir vocês aqui é o seguinte, todo quanto é periódico que nós vamos publicar, no final eles requerem lá implicações práticas. Implicações práticas. Gente, nós estamos, na maioria das vezes, fazendo pesquisa básica e já nos é requerido implicações práticas. É quase que um crime isso. Né? Nem conhecimento se tornaram os resultados para a gente já pensar. Sugiro que os técnicos, que os atletas, que os executantes... nós pegamos, né, um conjunto de conhecimentos, de resultados, transformamos em instrução e fomos investigar em termos de aprendizagem. Já que a gente tem que falar para aprendizagem, para melhorar, etc. Recebemos um não dos resultados. Nada do que nós utilizamos promoveu a aprendizagem e a tomada de decisão. Lembra, ninguém nasce sabendo tomar decisão. A maioria dos estudos usam experts, pessoas que já sabem julgar, que já sabem tomar decisões. Então, vamos ver como que aprende. Não, nenhuma dessas instruções. Então, isso já coloca uma interrogação aí, já é um ponto bem interessante para fazer uma boa crítica. Mas, em paralelo a isso, o que nós fizemos? Ao invés de pegar resultados de pesquisa para transformar em instrução, a história,
né, o conhecimento vulgar, está aí que é verdadeiro, mostrando, né, a gente tem professores e técnicos, instrutores, que dão milhares de instruções ótimas, e ótimas porque funcionam. Nós fomos fazer uma pesquisa sobre quais são as instruções que os professores usam nas suas aulas, os técnicos dos seus treinamentos e durante jogos de futsal. E levantamos um número bem legal, eu não lembro falar para vocês assim, mas muitas instruções. A ideia agora é transformar isso em investigação. Então, cruzar isso com os resultados existentes e investigar do ponto de vista experimental. Temos também investigado a adaptação, né, o processo adaptativo na aprendizagem de habilidades motoras. Mas, na verdade, eu tenho feito isso mais no contexto coletivo, e investigar como a adaptação ocorre, né, das diferentes formas que a adaptação ocorre, do ponto de vista de equipes. Então, a equipe e os jogadores. Muito pouco eu fiz isso, e para ser sincero, só essa pesquisa aí, que é com a tacada do golfe, a última tacada, o putting. O que me desafia aqui, eu preciso investigar a adaptação na aprendizagem de habilidades motoras em um contexto que realmente tenha perturbação, que realmente a adaptação seja uma demanda significativa. Já vou terminar. Como eu disse, nós temos trabalhado, né, tentando entender o comportamento dos olhos para inferir a atenção, e nós temos trabalhado isso principalmente, não somente no contexto do futsal. No contexto de esporte, né, tem um mundo de pesquisas sobre o comportamento do olhar, e se vocês olharem, eu acho que vocês sabem muito melhor do que eu, boa parte pega expert, novato e compara. O meu desafio é entender o percurso aqui no meio, né? O que acontece com o comportamento do olhar, com a prática, como a prática influencia o comportamento do olhar. Esse é um desafio, e atrelado a isso, essa é a provocação para o Fabinho. Vamos lá, né, Fabinho, no futsal eu duvido que você use, ou que os jogadores usem, que os equipamentos, né, atuais que permitem o acesso ao comportamento, eles mostram a visão focal. Mas lá o Fabinho usa a visão periférica, muito, as decisões dele é com base na visão periférica. Então, como ligar essas coisas, para mim é um desafio. E, por fim, há um conjunto de pesquisas, e eu sou muito feliz, né, de ter algumas empreitadas nessa linha, de pesquisas de ensino, que mostram que adolescentes gostam daquela prática que é manipulada, que permite a eles trabalho em grupo e com liberdade de escolha. Nós investigamos isso no contexto da aptidão física e no contexto de esporte coletivo. Eu sonho em expandir isso, entender melhor isso, né? O ensino, a educação física na adolescência é o maior, no meu modo de ver, o maior desafio da nossa área, maior. A criança, a mãe e o pai leva, né, na prática, induz. O adolescente já são outros 500, me desculpe a expressão. Pronto, é o que eu tinha. Muito obrigado por sua atenção. Obrigado, professor Humberto. Agradeço a apresentação. Então, eu gostaria já de iniciar com as questões junto com o Tércio. A gente vai ficar de olho também no chat, se alguém está mandando alguma coisa para que a gente possa repassar no senhor. Tércio, gostaria de começar? Já posso me dar daqui? Pode começar. Tá, joia. Obrigado. Professor, tem vários, como o senhor fez uma apanhado geral de várias coisas que o senhor faz, acaba que tenho aqui várias coisas que gostaria de conversar. Imagino que a gente vai acabar não conseguindo tocar, mas tentando ser mais objetivo, para a gente aproveitar bem esse tempo. O senhor comentou sobre as hipóteses sobre por que o ganho em competência não correlaciona com o ganho na percepção de competência. Que isso é uma questão bastante curiosa. Aqui eu não vou entrar na questão do conceito de aprendizagem, que eu acho que foge um pouco, mas eu gostaria de relacionar isso com esse último trabalho que o senhor trouxe sobre a importância do trabalho em grupo com adolescentes. E como que esse trabalho em grupo, em algum grau, ele é motivador e coisas do tipo. Porque eu tenho a suspeita
que talvez esse ganho de competência, você precisa estar em grupo para perceber sua própria competência. E normalmente os estudos são feitos individualmente. Então eu queria que o senhor pudesse explorar um pouquinho, e até que ponto dá para relacionar esses dois tópicos dos futuros. Vitor, muito obrigado, viu, já agradecendo a todos pela pergunta, a gente fica agradecendo, por quê? Porque eu não faria isso, tem que agradecer. Sabe que, no meu modo de ver, eu vou chegar aonde você quer, mas um dos grandes problemas, no meu modo de ver, é a forma com a qual nós avaliamos a percepção de competência. O instrumento mais simples é muito complexo. É muito complexo. É muito difícil, a pessoa tem que parar, ela tem que ficar pensando, ela foge do contexto, ela esfria. Então, esse, para mim, é um... Sabe, eu desafiei um aluno meu sobre isso, ele não quis essa empreitada. Para mim, tinha que ter assim, vou fazer lá, sei lá, ele trabalhou com a rebatida do tênis, põe lá 3 luzinhas, a vermelha, verde e amarela, se sentiu bem, toca aqui, mais ou menos aqui, ruim aqui. Então, a gente tinha que simplificar, ou pergunta, e aí, faz positivo, negativo, simplificar o acesso. Uma outra forma é isso, os estudos de aprendizagem motora e percepção de competência, eles são em contextos muito restritos. Aqui eu não quero falar isso no tom de crítica. Às vezes a tarefa não é significativa, não é significativa, eu falo isso olhando, eu uso, tem pesquisa lá com tarefa de dedo, de fazer isso, aquilo, isso é diferente de você fazer um saque, dar um mergulho, dar um chute, saque, por quê? Porque as pessoas vivem nesse contexto. Hoje todo mundo foi bombardeado com Ancelotti e futebol, e daqui a pouco é outra coisa, então eu acho sim, que falta instrumento e falta organizar um pouquinho melhor o contexto da tarefa, o método no contexto da tarefa, para torná-la mais significativa para a pessoa. Que eu possa falar assim, olhar e falar, pô, melhorei, eu estou melhorando. Eu estou como o Tércio, eu não estou como o Vitor, mas, sabe, eu acredito isso, assim, como você sugeriu. Lá no chat, o Fernando, acredito que é o Fernando, seu colega de trabalho, não vale. Está pedindo para poder fazer a divulgação do CBCM. Nós fizemos aqui no início, da live, todos convidados para o CBCM, mas ao final a gente retorna de novo para fazer a divulgação do evento. Eu agradeço ao Fernando por intervir agora no meio do bate-papo, meu amigo. Acho que eu vou pergunta, enquanto as pessoas estão formulando as perguntas aqui no chat, acho que eu também tinha uma pergunta semelhante a essa, assim. Em termos de percepção de competência, a percepção de competência, ela seria uma competência que incide sobre todas as habilidades que são executadas, ou elas incidem sobre a habilidade que está sendo aprendida, propriamente dita? E você vê, Tércio, que a literatura nos traz um construto de competências, desde a global à específica, mas, gente, competência tem a ver com a realização, o alcance de objetivo. Eu brinquei, no início, as pessoas não estavam aí, eu sou muito bom no truco, mas eu sou péssimo no dominó. Quem é bom, me desculpem a expressão, em tudo, não existe isso. Não existe. Nós somos competentes em peças, são específicos. Então, muitas vezes, muitos instrumentos tentam avaliar o todo, Não, gente, eu quero que você aprenda, Tércio, o saque do voleibol, eu tenho que esperar e medir que você se sinta mais competente com a prática, com a aprendizagem, mais competente no saque do voleibol. Não posso esperar que você se sinta mais competente realizando a manchete, realizando o chute no futebol, porque no mundo real, as nossas realizações são específicas. Eu não quero lidar naquele mundo de geral
ou é específico, essas coisas coexistem, né? Mas do jeito que não existe teoria de tudo, não existe o Superman, a gente não faz isso, nós somos competentes e criamos competência, ou alcançamos níveis de competência em determinados domínios. Perfeito. Então, a sugestão seria talvez pensar em instrumentos que avaliem... Específicos. Exato, exato. Eu vou dar um exemplo. Vai sair na revista agora brasileira, a gente validou um instrumento para percepção de competência do saque no tênis. Porque os instrumentos, como que você vai avaliar a competência da pessoa a sacar se não passam nem perto disso? Então, eu acho que uma tendência, e vão brigar comigo, agora tudo vai ter que ser específico, mas eu acho que a gente tem que progredir para esse nível, ou até um nível de categorias. Tá? Não uma habilidade específica, mas um conjunto ou categorias. Perfeito, obrigado. Ninguém mais, então o Ibope tá ruim mesmo, hein? Não, eles vão, a gente está aquecendo os motores aqui, estou de olho no chat. Então, inclusive, tem pessoal aqui elogiando sua carreira, falando, conhecendo, né, seu trajeto, seu trabalho. O Técio vai trazer as perguntas daqui a pouco, como a gente já havia conversado. Eu queria aproveitar esse instante também para trazer um outro ponto que eu acho que é relevante, porque boa parte da sua fala foi com um slide que enfatizava a variabilidade em algum momento. Você teve essa transição, você teve o estímulo, o gatilho do professor Botani sobre, olha aqui esse pessoal jogando, o que é variabilidade. E aí minha pergunta é, de uma forma bem geral, o que é variabilidade e por que ela importa para os profissionais do movimento? Porque o mundo é variável, a vida é variável, porque o Darwin já dizia que a variabilidade é o segredo da melhor produção do jardim. Então, eu estou rindo, eu gostei, viu, da provocação aí, mas é verdade, né? Olha ao redor, nós somos variáveis por natureza. Nós somos variáveis por natureza. O significado da variabilidade é que muda, não é, Vitor? Porque eu posso ser variável, isso significa doença, eu posso ser variável, isso significa flexibilidade, adaptabilidade, né? Então, o significado muda. E por um mundo, por ser em natureza variável, a importância está aí. A questão é, qual é a extensão, a complementariedade, o a mais que é importante de variabilidade para ser incorporado na variabilidade que a gente tem por natureza, né? Mas isso não tem resposta. Se tivesse, já tinha um mundo de gente, parte da ciência já tinha finalizado, e ciência não vai finalizar, pelo menos tão cedo. Então, essa é a pergunta, eu diria, uma pergunta desafiadora, né? O quanto variar, né? Lá do Go, o que variar? Veja, 4 perguntas: o que variar, quanto variar, quando variar e como variar. E essas perguntas cabem para qualquer fator, para qualquer aspecto. O que instruir, quanto instruir, quando instruir, como instruir. Pode ver, as 4 perguntas. Então, eu acho um bom desafio em termos de, estendendo aí, saindo um pouquinho da variabilidade, mas na aprendizagem motora é tentar ver quais são as perguntas importantes de serem respondidas, né, para a gente ir diminuindo ou fechando as lacunas que vão se abrir outras. Mas, em suma, é importante porque faz parte da nossa natureza, viu, Vitor? Aí, no caso, não só a variabilidade do comportamento motor, mas a variabilidade dos fatores que, de alguma forma, interferem nesse comportamento motor. Então, né, eu já ouvi várias pessoas falando assim de habilidade motora como se fosse um ente à parte do indivíduo, né, do ser humano. Não, a habilidade motora é o ser humano, né, executando, né? Quando a gente fala de instrução, os fatores, lembra do contexto? É no contexto do ser humano, né? Então, que instrução, que estrutura de prática, que estrutura o regime de feedback, aquelas 4 perguntas para... deixa eu mudar só um pouco.
A variabilidade é importante, mas ela não é absoluta. A minha hipótese de pesquisa já há uns bons anos é que ela é importante, mas após não variar. Tá? Então, assim, o quando variar aí é uma coisa que a gente já tem, assim, eu diria, um conjunto interessante de evidências. Então, eu acho que essas coisas, né, que você trouxe, variar em termos de instrução, que instrução eu posso variar a minha fala, o tipo de instrução, mas com a instrução eu levo você também a alguma coisa. Então, eu não sei se eu respondi, se eu me perdi no meio, mas é isso. Me empolguei. Tá ótimo. Desce, por favor. Excelente, Humberto, agora já está cheio de perguntas aqui no chat, tá? Para você. Agora, são duas afirmações do João Tarcílio, acho que esse é o nome está um pouquinho grande aqui. Ele, como o próprio Vitor falou, várias pessoas elogiando, né, a carreira, e o João Tarcílio pergunta, no desenvolvimento motor, seguiria a mesma linha? Precisamos alimentar mais a cultura de criar nossos próprios instrumentos, falando de Brasil. Acredito que o João deve estar falando alguma coisa sobre a especificidade ali dos instrumentos de percepção de competência motora. Eu devo falar ou você vai continuar? Não, são essas duas afirmações. Nós, já há um bom tempo no laboratório, o nosso laboratório tem se empenhado com instrumentos de avaliação de desenvolvimento. A gente tem tido já faz um bom tempo, altos e baixos, mas isso é uma coisa sempre presente. Você citou o Fernando é um que está tendo muito sucesso no desenvolvimento de instrumentos. O Tércio, e eu esqueci o nome da pessoa. João. Lembra uma coisa assim, instrumento de avaliação, ele falta um complemento. Avaliar é avaliar alguma coisa. Aprendizagem, aprender é aprender alguma coisa, desenvolver é desenvolver alguma coisa. O ponto de partida, que eu acho que precisa ser refletido, é o que é esse alguma coisa? O que eu quero avaliar? Os instrumentos vigentes me permitem isso? Se não permite, tem que alguma saída. Se permite, ótimo. Eu acho que essa é uma reflexão que a gente tem tido. Eu tenho, não é a minha especialidade isso, mas eu vivo provocando o Fernando sobre isso, né? Vou usar, eu não quero falar desses famosos aí, mas TGMD, MABC, que mede desenvolvimento. Eu tenho minhas dúvidas, mas assumo a minha ignorância nessa área. Perfeito. Continuando aqui no chat, quer fazer alguma pergunta específica, Vitor? Continuamos no chat. Por favor, continue com o chat. Vamos aproveitar agora, do pessoal. O professor Rodolfo faz uma seguinte pergunta. A aprendizagem de habilidades motoras no esporte, ela segue princípios que são distintos, né, das habilidades motoras típicas daquelas em laboratório? Posso complementar essa mesma pergunta do professor Rodolfo com uma seguinte pergunta. Pensa se, de fato, elas seguirem processos distintos, deveria ter estudos para cada tarefas motoras diferentes para esportes diferentes, para contextos diferentes. Não seria uma maneira, talvez, de voltar à ideia de aprendizagem orientada à tarefa? Não, Tércio. Lembra que tem um artigo bem legal de quando que da Wolff lá, que as habilidades motoras simples, os princípios não são generalizáveis para... eu acho que não é extremista assim, não é extremista. Por que a gente cria tarefas que você usou a palavra aí, vou usar esse jargão de laboratórios? Para que a gente cria isso? A gente só cria isso e eu não acredito que seja outra assim, vocês vão brigar comigo. A única finalidade é para a gente tentar compreender alguma coisa do mundo real. A habilidade motora que só existe em mundo real. A área nasceu assim, se desenvolve assim. Pega lá o livro, aqueles os primeiros lá, da década de 70, 80. Pega o livro do Kelso, é bem legal. Ele de cara fala assim, olha, a gente não sabe nada sobre habilidade motora, é por isso que a gente tem que estudar. Então, a gente usa tarefas de laboratório
e cria para tentar simular ou aproximar daquelas que a gente quer explicar. Tá? Logicamente, dependendo da tarefa, não dá para se aproximar como a gente quer. É aí que falha a generalização. Tércio, eu digo que tem princípios, sim, que são similares e são diferentes. Pensa o seguinte, eu vou dar exemplos de tomada de decisão. Boa parte dos estudos sobre tomar decisão, eles colocam o executante em frente a uma tela, vendo um vídeo de jogo e o cara tem que decidir. As demandas decisórias nessa situação são as mesmas de ele estar no contexto de jogo? Não. Muda o ângulo, muda a proximidade, muda o medo, muda tudo. Muda tudo. Então, não dá para esperar que o que eu acho ali caia aqui. Eu acho assim, o que fazer? Se isso fosse fácil, já teria sido feito, né? Mas a gente tentar se preocupar em... Vamos voltar de novo. O que eu quero explicar? E tentar me aproximar ao máximo disso. Né? E eu falo isso que eu fiquei com medo que eu trouxe questão do esporte, o pessoal laboratório. Não, a gente brinca muito com isso, sim, mas a questão é o desafio. Viu, Rodolfo? Professor Rodolfo? Eu gostaria de continuar nessa mesma questão, só para... acho que é uma questão super interessante, e talvez eu tenha uma visão um pouco diferente da sua, sim, mas concordo com que... Tenho o meu respeito, viu, Tércio? Eu acho que... O que você acha, assim? Tem uma questão também, além dessa outra questão que você levanta, que é da proximidade do conhecimento que é produzido, da intervenção profissional. Isso aqui eu estou tirando da minha cabeça, tá? Se você pega os conhecimentos que são feitos em aprendizagem motora, eles me parecem que fazem muito sentido para outras profissões que não são profissionais de educação física, por exemplo, que usam tarefas que são simples, como alcançar. Então, por exemplo, se você vai a alguns eventos do comportamento motor, que é óbvio, ele é ampliado para... Nós estamos, inclusive, falando para vários profissionais que trabalham com movimento. Parece que ele tem mais significado para essas pessoas do que para as pessoas que trabalham com habilidades como profissionais de educação física. Então, o que você acha? Que talvez essa aproximação também tenha esse papel, essa importância para o profissional de educação física? Tércio, lembra, isso é só retórica, né? A ciência serve para explicar, prever os fenômenos que existem, fenômenos do mundo real. E como o mundo é grande, a gente tem as nossas preocupações. Na educação física, no início, a gente teve livros só isso, o próprio Cristina, Schmidt, todo mundo que começou a questionar essa questão de conhecimento produzido e conhecimento aplicado. O conhecimento em controle motor ajuda mais a fisioterapia, o conhecimento em aprendizagem ajuda mais a... isso tem sido muito fonte de discussão, e eu diria assim, eu gosto de dar um passo atrás. Tércio, qual a área do conhecimento que assim, pensa nos conhecimentos úteis aplicados? Vacina, ponte. Quem faz uma pesquisa acha um resultado bonito e isso já vira conhecimento? Nenhuma, isso não existe. Na nossa área, isso parece forçar. Nos falta muito réplica, que é um dos princípios esquecidos, né? Ninguém lembra disso. O conhecimento, ele é científico, um dos princípios dele, ele tem que ser replicado, né? Para dar robustez, para dar coerência, para poder generalizar. Eu estou viajando, mas onde eu quero chegar olha, por exemplo, na minha área, a aprendizagem motora, a gente fala assim, olha, acontece isso quando você está aprendendo. E o máximo que eu vou chegar se eu conseguir... eu tive duas pesquisas que chegaram ao mesmo resultado, com população, as duas com futsal, acharam lá o cara, quando chega a 32 graus, ele toma a decisão de passar.
Olha, se isso continuar acontecendo, eu diria, está se transformando, aí eu vou chegar lá e transformar em instrução. Né? Então, eu acho que está faltando isso, porque nós, como os pesquisadores, a gente é induzido, compelido, empurrado a produzir, e não tem mais esse espaço de transformar em conhecimento, de olhar para isso. A gente não tem mais espaço. Você tem a sua pesquisa e você tem que produzir, Vitão, e todo mundo no seu mundo, porque esse é o mundo que a gente precisa sobreviver. No meu caso, eu acho que no nosso, que trabalhamos na educação física, a gente se afastou um pouquinho disso. Tá? Eu falo educação física, que é o mundo que eu transito, mas eu já vi muito expert em fisioterapia falando assim, olha, sabe o que é generalizável? Nada. Não estou dizendo assim, estou dizendo a minha limitação está aqui. Então, pode ter achado que se aproxima. Veja, eu fiz lá, as minhas pesquisas são tomar decisão, são no jogo, jogando. Então, a proximidade ali de eu falar, olha, está acontecendo isso, talvez chega, ela é muito forte, mas disso virar conhecimento, resultado, virar conhecimento científico, tem alguns processos aí. Desculpa os exageros, eu acho que eu fugi de novo. Não, acho que é uma questão interessante. Vitor, quer complementar? Para que é só dar prosseguimento a algumas questões, que a gente está começando a chegar próximo ao final. Eu quero aproveitar para fazer duas questões que estão no chat também, já emendando as duas, que as duas voltam ao assunto da competência, de alguma forma, ou percepção de competência. A primeira é da Ana Varela: quais critérios poderiam ser delineados de forma genérica para avaliar competência, independentemente da habilidade motora? Acho que o senhor já pincelou um pouco essa resposta, mas acho que até para dar ênfase em alguns pontos pode ser relevante. E também o Paulo perguntou algo sobre a relação entre competência e traços de personalidade. Se esses traços de personalidade podem influenciar a percepção de competência. Paulo, nessas pesquisas, as duas que eu apresentei aí, uma das minhas explicações hipóteses explicativas, porque no final a gente coloca lá, isso precisa ser investigado. A possibilidade da percepção de competência, ela está muito relacionada com traços de personalidade, por isso que não muda. Então, é uma parte, é uma dimensão da motivação a investigar, tá? E sobre o aspecto geral dos critérios para a competência, alguma coisa a adicionar? Aninha, eu acho que a gente precisa ter muito claro que o indivíduo percebe que ele está melhorando ou piorando o desempenho dele, o significado disso. Essa é uma das coisas. Veja, a gente trabalha lá com centímetros, com milímetros, com erro, com não sei o quê, com milissegundos, o quão isso é realmente significativo para a pessoa. Tá, o quanto a gente trabalha muito, eu vou dar o exemplo do feedback, né, em milissegundos. Pô, a gente lida malemar com segundos e daí para frente. Então, um ponto é a tarefa a ser, a meta, né, a ser alcançada, ela ser claramente percebida pelo indivíduo. Esse é um ponto. Ana, outro ponto é diminuir os critérios. Ouso mesmo, tá? Pode brigar comigo, me xingar, no máximo 3, 2, né? Como eu estou me sentindo, como eu me senti, mas tem que simplificar isso. Eu acho que esses dois seriam princípios a serem considerados em futuras pesquisas. Excelente. A pergunta do Júlio César é sobre as perspectivas dos estudos com militares. Aí ele coloca, David, comportamento do olhar, por exemplo. Se eu acho que podemos ampliar essa proposta para o treinamento? O Rodrigo Davi é meu aluno de mestrado e a gente tem um convênio como a instituição da Ana e do Paulo também, lá com a Escola de Polícia Militar, e agora eu estou parece que é uma penca de banana de alunos de mestrado que são policiais militares, e está sendo um bom desafio para a gente responder às curiosidades dele e às nossas também, porque nós estamos não no contexto militar, no contexto da educação física. Agora, Tércio, dito isso,
Me fala a pesquisa de novo, a pergunta de novo, que eu perdi. Em linhas gerais, aquilo que é conhecido nos estudos com militares poderia ser generalizado para o treinamento. Sim, pensa assim, Rodrigo, eu falei do contexto do esporte, do contexto da educação física, mas a gente executa habilidade motor em tudo, né? No contexto militar, olha o pedreiro trabalhando lá, habilidades dele com colher, alimentação. Então, eu acho que sim, tem princípios gerais, mas ao cuidado, não vamos para aqueles termos, são generalizáveis? Não são, né? Do ponto de vista de concepção que eu tenho no momento, que é sistêmica, essas coisas coexistem, generalidade e especificidade. Depois, se alguém quiser dar uma aprofundada, assim, ter mais conteúdo, tem uma revisão, acho que uma edição da Quest da década de 1990, ela fala muito sobre essa relação da área ser aplicada ou não, acho que pode ser... 1994. 94? Isso aí, número especial. Número especial que talvez ajudaria ali. Isso. Os editores lá, eles desafiaram pessoas de diferentes áreas agora fala da intervenção. Então, foi o Maguil falar de aprendizagem motora, foi o de pedagogia, eu esqueci os nomes, então esse número é muito bom. Humberto, vou passar por mais uma questão. Essa foge um pouco do ponto que nós estamos discutindo agora, mas é da Jennifer. Ela fala, primeiro, ela parabeniza pela apresentação e pergunta sobre o seu conselho para jovens pesquisadores da área. O que essa nova geração deveria pensar a respeito, fazer para progredir e, agora eu colocando na pergunta dela, avançar o comportamento. Eu não sei nesse momento, viu, Jennifer? O mundo está mudando bastante, né? Os jovens de hoje em dia são outros, as tecnologias são outras. Enquanto eu pedia para a Ana Maria me mandar dos Estados Unidos lá por correio textos, hoje a gente acorda com um texto novo. Tá tudo aí. Ana Maria, a Jennifer, você precisa ser disciplinada. Espero que você tenha um orientador que também seja disciplinado e te conduza. Eu acho que os jovens de hoje precisam muito disso. E aquilo que o pai falava, né, saudoso há muito tempo, a tecnologia existe para fazer o homem evoluir. Mas do jeito que ela faz evoluir, sempre tem limitações. Então, de enxergar as limitações, né? Hoje a gente hoje, essa semana, está tendo um concurso de uma vaga para inteligência artificial em educação física. Então, está aí a inteligência artificial, né? Hoje você piscou, você não tem esforço algum. E nesse número, Tércio, que você fala, eles têm textos muito interessantes falando do esforço cognitivo. Eu acho que o maior perigo hoje é o esforço cognitivo. Não tem, diminuiu, para não falar que não tem. Então, assim, Jennifer, eu gostaria que você tivesse muito esforço cognitivo. Eu acho que para você ter sucesso é ter muito esforço cognitivo, ter que ler, que está tudo mastigado, né? E vamos lá, aposto que vocês já brincaram muito mais do que eu. Quero escrever sobre isso, já vem mastigado, eu só tenho que limpar, não tenho mais que ler, né, acessar o conhecimento na sua essência, né, na sua produção. Isso, mas isso me assusta, viu, Jennifer? Me assusta aqui em casa também, tá? A Jennifer tem um excelente orientador, isso aí você pode ficar tranquilo, muito organizado. Ele tá aqui, é um de nós três que estamos aqui. Ela não dá muito spoiler. Ela é da UFMG, então, assim, só para não dar muito spoiler. O Giordano fez a seguinte pergunta: aprendizado que sustenta a tomada de decisão eficiente no esporte é dependente das demandas específicas da posição ou pode ser transferido para contextos esportivos distintos? Já anotei aqui, Giordano, vamos investigar? Não tem essa resposta. Não tem pesquisa que investigou isso, tampouco que responda isso. Obviamente, do meu conhecimento, mas eu estou dia sim, dia não, fuçando nessas coisas.
Vamos lá, né? O Jordano é do voleibol, viu, gente? A maior frustração minha é o Jordano, não foi me orientando, então eu sou frustrado por isso. Ele devia ter sido mais feliz se viesse trabalhar com voleibol, etc. Então, o Jordano, no voleibol, a demanda informacional é 6 contra 6, né? Cooperação, oposição, em campos específicos. Mas, como cada jogador tem um papel social, uma função, aí tem especificidade de demanda, né? Que a gente está no espaço e tempo específico. Então, eu acredito que sim, que muda, viu, Jordano? Agora, o que, quando, como, eu topo, tá? Professor Humberto, eu vou passar aqui o meu último ponto, aí depois eu passo a palavra ao Tércio, aí também já peço o Tércio para conduzir as palavras finais, passando para o professor Humberto, Tércio, para a gente também não extrapolar demais no tema mais pessoal. Sei que tem algumas questões, talvez a gente não consiga abordar, que estão no chat ainda, mas perpassa um pouco o que a Jennifer colocou sobre a sua resposta para a Jennifer, sobre orientação e tudo mais. Mas, pelo que eu conheço, moça, existe uma outra coisa que me parece relevante da sua formação, que é o grupo de alunos com os quais você se relaciona durante sua formação. E de como não é como essa... Eu costumo dizer para os meus alunos que o tempo que eu passo em sala de aulas com ele, no melhor dos casos, é tipo 2 horas e meia por semana, mas que eles passam muito mais tempo uns com os outros, e logo o impacto que eles têm na formação de um do outro é muito maior do que eu consigo ter. Por mais que eu me esforço, por mais que eu queira. Então, pensando em nível de pós-graduação, que são esses grupos de pessoas que entram junto no mestrado, às vezes vão junto no doutorado, queria falar um pouquinho sobre a importância desse grupo, de perceber esse grupo, de fomentar esse grupo entre os próprios alunos, que eu acho que esse é um ponto muito relevante também, que perpassa um pouco o ponto anterior. E já deixando aqui, mais uma vez, meu obrigado, é sempre um prazer falar com o senhor, sempre me recebe muito bem, sempre está aberto às minhas questões, desde e-mails antigos que a gente trocava discutindo coisas com mobilidade. Que eu tentava trazer você para cá, para São Paulo. Mas assim, visitarei, e será sempre um prazer poder estar perto e conversando para que a gente possa. Eu me sinto sempre muito honrado em poder aprender com o senhor. Então, já também finalizando, agradecendo o senhor. Muito obrigado. Vitor, a recíproca é verdadeira, viu? E é isso mesmo, a gente namorou muito, viu, Vitor, para tentar trazer o Vitão, o Guilherme e tal, né? Vitor, e a todos que estão assistindo, eu tomei a liberdade de chamar de Vitão. Vitão, eu ouvi uma vez da Nádia, porque me marcou como o grupo lá era pegado. Eu aprendi isso, ouvi isso do meu orientador, mas... eu aprendi a entender e enxergar isso. Vitor, você percebe que as relações que a gente forma durante a pós-graduação, elas vão para a vida, a gente leva. Elas são muito fortes, porque é um processo de construção com muita demanda, né? A gente se diverte, sim, mas a gente sofre pra caramba, a gente se ajuda. Eu falei aí, eu sou grato, né, a Laércio, espero que a Aninha tenha ouvido né, a percepção que eu tenho, né, sobre ela aí, que me ensinou a engatinhar. Isso a gente leva para a vida, porque é um processo muito cheio de demandas e volta ao meu pai que falava assim, você é homem, menino, mas tem que ser homem sozinho, e ao mesmo tempo falava, mas ninguém vive sozinho, né, e que a gente vê que a gente precisa dos outros. A gente aprende humildade, né, que a academia é um lugar que cresce o egoísmo, o ego bastante, mas o trabalho em grupo nos ensina a ser humilde, né? Pô, ele sabe mais do que eu, ontem eu sabia mais do que ele, não sei nada. Então, né, estendendo para a Jennifer e para o Vitor, então, isso fez parte, eu carrego até hoje as minhas relações lá de Rio Claro, eu carrego as minhas relações que eu construí na Unicamp, né, que eu falei que fui bater a cara lá. Nossa senhora, como foi bom, me arrumaram até emprego, etc. E construí no laboratório lá, que ensinava o pessoal a jogar futebol, mas não, é brincadeira. Então isso a gente carrega.
eu incito muito os meus alunos a isso, viu, Vitor? Eu não tenho sucesso, porque a vida, eu não sei se é só em São Paulo, isso eu aprendi em Rio Claro com o Eduardo Cocubum. Um dia ele me chamou, ele falou assim, olha, o ritmo aqui é diferente do ritmo lá de São Paulo. Então, não sei se é o ritmo ou é a minha incompetência, mas eu não tenho sido feliz em incitar os meus alunos a ficarem no laboratório ou fazer as coisas juntos, porque a vida e a minha também, né? Lembra, e é importante que as pessoas saibam, na universidade a gente tem a carreira acadêmica e a carreira universitária. Elas estão, né, andam juntas, muitas vezes interligadas, mas não necessariamente interligadas. Então, assim, a carreira universitária tem me atrapalhado muito, embutir isso nos meus alunos. Sempre é muito bom conversar com ele. A última vez que a gente se encontrou pessoalmente, eu atrapalhei o almoço dele, porque eu fiquei fazendo um monte de perguntas para ele antes dele entrar para a palestra, então fiquei enchendo o saco dele ali. E tentando almoçar e eu atrapalhando ele, porque para mim sempre é uma oportunidade muito boa de ouvi-lo, né? Eu gosto muito de ouvir ele em vários aspectos da vida, inclusive na vida acadêmica. Então é uma referência para mim. Gostaria de te agradecer por esse momento, avisar que as perguntas ficaram ali gravadas, depois se quiser depois entrar em contato com o professor Humberto para tirar alguma dúvida específica, e quem for assistir também depois, a gente tem também os contatos que a gente pode entrar em contato ali com o professor Humberto. Passa a palavra para o professor Humberto para a gente finalizar esse momento. Muito obrigado, viu, de coração, por essa oportunidade. Para mim, eu estou realmente muito emotivo, está sendo muito significativo para mim. Está sendo um momento de mudança de fase, sim, a vida, mudança de fase, porque eu comentei, acho que acontece com o Vitor, que é um bate-papo, mas isso mexeu comigo e tem mexido já há um tempão. Irmão, mas é o que você faz, mas implicou em avaliação. E se implicou em avaliação, tem que olhar para frente, aí eu vou ter que mudar, né? Olha quanta besteira eu falei, depois eu vou ficar pensando assim, caramba, não devia ter falado isso, perguntou A, eu respondi B, então está sendo muito significativo, está sendo um momento de avaliação, interagir com pessoas que eu gosto, que eu admiro, e vocês dois, né, o Fabinho estava aí, né, os que fizeram, que eu citei, que fazem parte aí da minha vida. Então, muito obrigado por isso, viu? Sejam felizes, e se quiser me provocar em outras coisas assim, em pesquisa, e vamos trabalhar, estamos aí, serão bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Então, assim, encerramos a live. Muito obrigado a todos que ficaram presentes, obrigado a todos, ótima semana para todo mundo. Obrigado, Tércio, mais uma vez pela parceria. Tchau, muito obrigado.